Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Queremos trazer até si o que de melhor o mercado editorial publica acerca da fé e da espiritualidade. A partir da nossa livraria em Fátima, da Paulos Livraria em Fátima, queremos apresentar-lhe também um convidado muito especial que iremos entrevistar já a seguir. Dom Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, escreveu durante muitos anos o Diálogo com o Padre na revista Família Cristã e tem mais de uma dezena de livros publicados com a Paulos Editora. Livros de vários temas e de vários ângulos de abordagem dentro da pastoral. Ele que é um doutorado em História da Igreja e que tem na história uma grande paixão, mas ao mesmo tempo tem na escrita também um momento de partilhar e comunicar todas as suas reflexões e que possam ir ao encontro daquela que é a utilidade pastoral também da sua vida enquanto tal. E temos ainda novidades para lhe apresentar para os mais pequenos, uma coleção muito interessante que não vai querer perder. Fique connosco nesta aventura pelo mundo dos livros e da fé, pois temos boas novidades para lhe apresentar. Como tinha prometido, temos um convidado muito especial, Dom Francisco Senra Coelho, neste momento, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, mas um autor que tem mais de uma dezena de livros publicados na Paulos Editora e também em outras editoras. Muito obrigado, Sr. Dom Francisco Senra Coelho, por ter aceito o convite a estar connosco neste programa. Obrigado eu por esta possibilidade de estar com Paulos Editora, com este magnífico público, os nossos telespectadores de Ângelos TV, e poder assim compartilhar um pouco da alegria do Evangelho na minha vida. O Dom Francisco nasceu em Moçambique, em Maputo. Ali depois estudou também em Braga. Entretanto, entrou no seminário em Évora, onde foi ordenado, onde foi pároco e agora regressou a Braga como Bispo Auxiliar. Exatamente. Vi a luz do sol nas belas terras de África, onde parece que se marca para sempre na vida esse sol, na então cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, em 1961, portanto há 56 anos. E foi assim com uma grande vivência, sobretudo ligada à natureza, àquela frondosa mãe natureza da África, que eu passei a minha infância, a minha meninice. Em muitas localidades belas e inesquecíveis, pela condição profissional dos meus pais, que muitas vezes mudavam de localidade, eram transferidos como funcionários públicos, e como tal eu ia descobrindo assim terras do Niassa, em Vila Cabral, hoje Lixinga, terras de Nampula, terras do Maputo, terras do Limpopo, como Malverne, Amapai, localidades que quem é de Moçambique conhece. E fui conhecendo Moçambique todo, nas viagens que fazia com os meus pais, exceto a zona de Tete, onde nunca estive. Com a descolonização, os meus pais regressaram como funcionários do Estado a Portugal e eu vim com 14 anos. Fui aluno do Liceu Nacional de Barcelos e depois do Liceu Sá de Miranda, em Braga. Quando eu era aluno do Liceu Sá de Miranda, onde concluí o antigo 7º ano, já era também aluno do Seminário Maior de Braga, onde fiz também o 7º ano do seminário. E depois ingressei logo nos estudos filosóficos e teológicos, no sexénio, em Évora. Fiz toda a minha formação, com 18 anos fui para Évora, onde durante 34 anos vivi. Depois como pároco, 28. Estudos de filosofia, de teologia e de história da Igreja em Roma. Sim, depois dos 6 anos do curso superior de teologia, nessa altura ainda não havia uma relação entre o Instituto Superior de Teologia de Évora e a Universidade Católica. Nós tínhamos um curso superior, porém sem graus académicos. E assim fui para Roma, para a Universidade Gregoriana, que me pediu que completasse o grau académico em Filosofia. Eu completei-o na Pontifício Ateneu Antoniano, com um trabalho sobre o conceito de história em Santo Agostinho, Vico, Voltaire e Hegel. E depois fui fazer o bacharelato, chamado canónico, à Pontifícia Faculdade de Teologia Salesiana, onde
trabalhei a dimensão social da Igreja, ou seja, a doutrina social da Igreja. Só depois é que tinha a habilitação própria para poder ingressar na Universidade Gregoriana. Fui fazendo algumas cadeiras, mas com a condição de entregar os certificados de bacharelato, não é, de habilitação própria. E fiz então aí a licenciatura de História da Igreja, fiz depois o currículo de doutoramento, fiz a investigação no Arquivo Secreto Vaticano, onde completei a proposta da tese, Dom Augusto Eduardo Nunes, arcebispo de Évora e professor de Coimbra, e que foi depois trabalhada na sua relação com a doutrina social da Igreja e também com a Primeira República. No entretanto, quando eu tinha já a tese inscrita na Universidade Gregoriana e quando tinha já a investigação feita, regressei a Évora por necessidades imperiosas de docência e comecei a lecionar História da Igreja, antiga, medieval, moderna, contemporânea, patrologia, História das religiões, História da Igreja em Portugal, e assim permaneci até o ano 2005. Nas diversas atividades que exerci nos Estados Unidos da América, sobretudo na Nova Inglaterra, em Connecticut, Massachusetts, New Jersey e na Califórnia, fui sendo confrontado com a possibilidade de completar aí o doutoramento e completar também a minha formação em História Universal, como se diz nos Estados Unidos, em vez de História Civil. E na International Felix University fiz então o currículo complementar, transferi o doutoramento e fiz a tese, onde apareceu de facto este trabalho que foi muito bem acolhido em Portugal por coincidir com o centenário da República, da Primeira República. Foi apresentado na terra de Dom Augusto Eduardo Nunes, arcebispo de Évora, de 1885 a 1920, na sua terra natal em Porto Alegre, no Politécnico de Porto Alegre, pelo Sr. D. Carlos Azevedo. Foi apresentado na cidade de Évora, cidade episcopal, onde eu era sacerdote, pelo Sr. Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente, e foi apresentado na Universidade Católica em Lisboa por uma conceituada professora da Universidade de Lisboa. Como tal, foi um trabalho que depressa percorreu a crítica, as recensões e que foi muito bem acolhido. E o gosto pela história da Igreja e pela história universal veio-lhe por gosto próprio ou por necessidades pastorais? Olha, para lhe ser sincero, a minha dimensão como aluno de Teologia no Instituto Superior de Teologia de Évora, uma escola que aprecio muito, nos preparou muito bem. Quando eu cheguei a Roma, verifiquei, quer no Antoniano, quer depois na exigência, sobretudo da Gregoriana, com a passagem também pela Universidade Salesiana, que vínhamos muito bem preparados do ISTE. Mas aí a minha aptidão, digamos, capacidade mais espontânea era para a filosofia. Nunca me passou pela cabeça estudar História da Igreja. Era um aluno de 16 valores de História da Igreja, mas de filosofia às vezes chegava muito mais alto. Um dia o Sr. Arcebispo de Évora, hoje emérito, da Amório de Gouveia, passado 2 anos de eu ser presbítero, fui ordenado com 25 anos, farei este ano 31 anos, então nessa altura, com 27 anos, disse-me que eu devia ir para Roma estudar e comunicou-me que a Igreja precisava que eu estudasse a História da Igreja. E depois também foi ele que, nessas muitas viagens aos Estados Unidos, simplesmente 35 viagens, e algumas com permanência de 1 mês e meio, 2 meses, para trabalhar de segunda a quinta-feira em estudo e quinta-feira à tarde até domingo nos cursilhos de cristandade, que foram feitos cursilhos em língua portuguesa em variedíssimas dioceses. Aí aprendi que a história é alguma coisa de fascinante, mas que se aprende a gostar. Aprendi que se aprende a gostar. E fui gostando da história e hoje, evidentemente, que é a grande casa que eu frequento é a investigação, é a leitura histórica e passei a ser
de facto, um aprendiz de história. Portanto, a leitura é uma das suas paixões e a escrita também, porque Sim. tem muita facilidade em escrever e até mesmo sobre temas variados, como é o caso dos vários livros que são publicados pela Paus Editora. Eu poderei ter facilidade em escrever, não sou juiz em causa própria. Os leitores assim o confirmam, nas Dizem, várias edições sim, e feedback que nos dão. Mas a história exige muita investigação. Essa facilidade de escrever acontece depois de muito estudo. Não é possível improvisar na história. A história não é algo de especulativo. Temos que fazer, efetivamente, a leitura dos acontecimentos, contextuá-los e relacioná-los. Mas a história é muito exigente na precisão metodológica da documentação. É preciso gastar horas em investigação arquivística, é preciso procurar as fontes também editadas, as inéditas em arquivo e as editadas muitas vezes como correspondência, como obras mesmo dos autores, como Dom Augusto Eduardo Nunes fez a sua tese de doutoramento na Faculdade de Coimbra em 1880 sobre o mundo social da Igreja. Foi o primeiro autor em Portugal, penso que eu posso afirmar, que se dedicou à questão bem exigente da Revolução Industrial, o direito ao horário de trabalho, à amamentação, ao dia livre, a humanização do mundo profissional, 11 anos antes da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, que vai aparecer só na década de 90, do século XIX, 1891, e vai ser exatamente este homem que faz depois uma tese como argumento para ser professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, em que analisa a resposta dos socialismos à questão social da Revolução Industrial, propostas por Proudhon, São Simão, Karl Marx, e a resposta do cristianismo. E esse trabalho inédito, o socialismo e o catolicismo, são fontes, quer a sua tese de doutoramento em latim, quer o seu trabalho de socialismo e catolicismo já em português. Portanto, este estudo é muito exigente. E depois podemos escrever com facilidade, ter mais ou menos carisma para a escrita, passa a expressão, mas há uma coisa que não é possível improvisar, é de facto a investigação. Senão caímos na pobreza de escrever livros a partir de livros. E chegamos a uma livraria, abrimos o livro, vemos o índice e o livro está lido. Porque é igual a muitos outros, não há nada de novo. Em história é necessário percorrer o caminho da investigação, exatamente daquilo que é inédito. E eu devo dizer que a Paus Editora orgulha-se de livros que temos publicado do Sr. Dom Francisco e que marcam uma novidade e marcam, sobretudo, uma qualidade muito grande nas temáticas que são abordadas e, sobretudo, depois utilizados nos mais variados âmbitos da pastoral. Por exemplo, lembro-me dos primeiros, foi Concílio, Diocese e Evangelização, uma entrevista que fez ao Sr. Dom Maurílio, quando, não há muito tempo, se falava, de facto, de transposição do Concílio Vaticano II para as dioceses e tudo isso como um método de evangelização que se deveria adotar na pastoralidade do dia-a-dia e do cotidiano da vida dos fiéis. Não posso deixar de dizer, enfim, sem alguma modéstia, que este livro é muito importante, porque concretiza numa igreja particular como se aplica o Concílio Vaticano II. Quem viveu o Concílio Vaticano II como arcebispo de Évora foi Dom David de Sousa, um bispo franciscano, de saudosa memória, um homem de Deus e um homem dos homens. Porém, ele viveu o pós-concílio muito complicado na época marcelista, da chamada Primavera Marcelista no Alentejo, que fez uma promessa de algumas melhorias no sentido social, na problemática muito grave do Alentejo, que girava à volta da distribuição da propriedade, o problema do latifúndio, em que poucos eram senhores de tudo e uma multidão não tinha nada, mas de facto foi uma primavera que não chegou a florir e sem consequências. E depois Dom David de Sousa viveu o pós-25 de Abril, o PREC, o gonçalvismo, toda a problemática da reforma agrária, e saiu em 8 de dezembro de 1981. Foi Dom Maurílio de Gouveia quem aplicou efetivamente o concílio em Évora. E este estudo é muito interessante, porque se percebe
como se criaram os instrumentos de comunhão, de sinodalidade, como se fez ali acontecer, no tecido concreto de uma igreja local, aquilo que foi tão grandioso no mundo, com um conjunto de normas, de propostas, de sugestões, mas que tinha que ser concretizado. Mas também é importante este livro por outro motivo. Dom Maurílio de Gouveia foi arcebispo de Évora mais de 25 anos. Évora é um tecido muito complexo, quer cultural, quer pastoralmente falando. E este livro vai ser consultado obrigatoriamente para se conhecer a Igreja do Alentejo entre 1981 e 2000, quando o Sr. Arcebispo sai, e que é um tempo alargado de vivência e convivência de uma igreja que tem relações com fundações, porque o Arcebispo de Évora é presidente de várias fundações, tem uma relação com o mundo cultural, com todas as instituições, sobretudo nas suas visitas pastorais. Não vai ser possível contornar este livro. Foi o documento que Dom Maurílio deixou do seu pontificado. Em vez de fazer uma memória descritiva, ele preferiu uma entrevista viva, mas onde são abordados temas polémicos e quentes. A relação da Igreja, por exemplo, na época da reforma agrária, com um certo totalitarismo partidário que dominou o Alentejo. Temas como a problemática muito complexa do Alentejo face à questão da fixação das novas gerações e das grandes fundações que o Arcebispo de Évora preside, como a Fundação Eugênio de Almeida, por exemplo, e a relação com alguns institutos religiosos ali presentes também na vida da Diocese, entre os quais a Companhia de Jesus. É um livro documental importante numa biblioteca para quem queira conhecer o Alentejo, Alto Alentejo e Ribatejo. De Dom Francisco temos ainda outros volumes, o tempo vai passando, mas digo apenas os títulos, dois deles que têm sido muito utilizados, rezar as bem-aventuranças, não só apenas para oração pessoal, mas até mesmo a oração em grupo, e um outro Vinde Amor Ardente, em que vários grupos de preparação para o Crisma têm utilizado também esta obra, uma vez que são comentários aos dons do Espírito Santo. É um livro que tenho encontrado em muitas paróquias, como sugestão para aquela preparação mais próxima, com 7 temas, preparados ao nível não de uma catequese escolar, mas essencialmente querigmática, a partir da Palavra de Deus, do aprofundamento de cada um dos 7 dons, com a ajuda de texto patrístico, com um suporte também celebrativo. Recentemente fez-se uma marcha na vigília do Pentecostes na cidade de Braga, com cerca de 1 milhar de pessoas, entre a Basílica dos Congregados, a Igreja Santa Cruz, a Igreja do Seminário Conciliar e a Catedral, onde estiveram presentes todos os movimentos e associações de fiéis, e os temas apresentados foram exatamente retirados deste livro. E vi muita gente com este livro na mão, quase como que um manual de oração e reflexão. Aqui fica mais uma sugestão. E uma última pergunta que eu não resisto a não fazer-lhe, porque durante vários anos o Dom Francisco, enquanto Padre Francisco Serra Coelho, escreveu na Família Cristã, respondendo a muitas cartas que os leitores lhe escreviam, colocando várias perguntas, fazendo vários desabafos, pedindo conselhos. Muitos destes leitores têm saudades dos escritos e das respostas de Dom Francisco na Família Cristã. Como é que viveu essa experiência epistolária? Com uma grande bênção, pois eu também tenho muitas saudades. Foi uma oportunidade maravilhosa, primeiro de eu me disciplinar, porque todos os meses eu tinha que estudar. Penso que não respondi a uma única carta sem estudo prévio, atento e muitas vezes obrigando mesmo a alguma investigação. Procurei também não ser eu a responder, ser a Igreja a responder. Procurei ser um instrumento onde a Mãe Igreja, Mãe e Mestra, dava uma palavra decisiva, a partir do magistério da Igreja, dos papas, dos bispos e também dos grandes testemunhos de vida que são os santos.
e das referências imensas que nós encontramos na Igreja, nos teólogos, no pensamento. Foi muito bom para mim. Eu queria fazer essa referência e não passaria, obrigado por ter feito, não passaria sem a fazer. Eu cresci, foram 5 anos em que eu cresci muito e estou muito grato à família cristã por essa oportunidade, porque eu recebi muito mais do que dei, na medida em que a relação com os leitores me obrigou a pensar, a estudar e a compartilhar. E também foi interessante a correspondência paralela, porque os leitores muitas vezes apresentavam escritos em cartas para aprofundar e dialogar sobre a carta. E ficaram algumas experiências humanas muito ricas dessa relação epistolar complementar à carta que aparecia publicada. Sr. Dom Francisco Serra Coelho, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e muito obrigado por continuar a partilhar a sua reflexão, toda a sua vida, através das publicações e das edições que vão chegando até nós. E assim, querido telespectador, peço que continue connosco, pois temos mais novidades para lhe apresentar. E como tinha prometido, as sugestões que vou apresentar é para os mais novos. É uma coleção que se chama Perguntas à procura de respostas, porque os mais novos gostam sempre de fazer muitas perguntas e por isso perguntas dos mais variados tipos e géneros e nem sempre os pais acabam por ter a resposta pronta para dar. Mas estas perguntas são perguntas que têm a ver também com a forma como as crianças se comportam, com aquilo que pensam, com as emoções, com os medos que têm. Começo pelo primeiro título, A Boca que Gritava Demais. A boca que gritava demais, muitas das vezes incomodava muita gente. E a um certo momento, a boca que gritava demais foi até levada ao tribunal. E no tribunal não gostou que o juiz tivesse gritado com ela. Porque será? Bom, é isso que vos convido a descobrir neste livro, A Boca que Gritava Demais, sobretudo que ajuda as crianças a perceberem que nem sempre as birras é a melhor forma de conseguirem alcançar e adquirir aquilo que elas desejam. O segundo livro chama-se A Coragem do Leão. A Coragem do Leão fala-nos do medo que às vezes se tem ou da imagem que se dá. Era um leão que, quando se olhava para a água como num espelho, ele via não um leão, mas via um gatinho. E por isso ele olhava para si como um gatinho. Mas havia um gatinho ao lado que espreitava cada vez que ele ia ter aquele lago para poder ganhar força, porque ele viria a ser o rei da selva. E o gatinho disse, eu quero ser como tu, porque vejo-te como um leão forte, mas ao mesmo tempo tu começas a olhar para aquele espelho e começas a perceber quem tu és e quem tu és verdadeiramente. Então um convite para as crianças a poderem descobrir quem elas são verdadeiramente e sem medo. O terceiro livro chama-se O Comboio dos Fugitivos. Lembro que é uma coleção de Rita Vilela com ilustrações de Ana Sofia Caetano. O Comboio dos Fugitivos são 5 animais que viviam em diferentes casas dos donos e que, a um certo momento, decidem fazer um plano para fugir porque ninguém lhes dava atenção. Ou melhor, os donos não lhes diziam o quanto gostavam deles. O que é que eles vão fazer para isso? Pois é melhor lerem o livro para poderem perceber toda a aventura que eles vão viver. Outro livro é O Tempo da Princesa. O Tempo da Princesa fala-nos, de facto, de uma princesa imaginária, mas uma princesa que vive no coração de todas as crianças, todas as meninas, que sonha, tem muitos sonhos e que às vezes os sonhos parece que estão muito longe de se realizarem. Então eis que vêm surpresas e essas surpresas acabam por se tornar realidade. Qual é o teu sonho? Pois descobre aqui qual é o sonho da princesa e vais ver que não será muito diferente daquele que tu, mais pequenino ou mais pequenina, acabais por ter. As 3 palavras perdidas é o título do próximo volume. De facto, tantas palavras que se perdem ao longo da nossa vida. Palavras que fazem toda a diferença, palavras que encorajem, palavras de boa educação, palavras de sensibilidade. A convido a descobrir quais são essas palavras perdidas também neste volume da coleção Perguntas à Procura de Resposta. Depois, o penúltimo livro é Os Piratas que Roubavam Verdades. Os piratas que roubavam verdades. A verdade nunca se deve roubar, pois a verdade deve ser sempre dita. E quando se roubam as verdades, ficam as mentiras. Mas a verdade é que as mentiras têm sempre pernas curtas, não compensam, não valem a pena. Então, mais um livro para que os pequenos possam perceber que roubar as verdades, ou melhor, dizer as mentiras, não é uma boa solução nem um bom caminho.
Depois, outro livro, A Vingança da Lua. A Vingança da Lua. Lua não se trata da Lua, mas uma menina que se chama Lua. Lua que andava mal disposta com tudo e com todos. E que a um certo momento, porque não faziam a sua vontade, ela queria vingar-se. E tinha mesmo essa intenção de o fazer. Mas, a um certo momento, não o fez. Porquê? É o que vais descobrir neste livrinho. E, por fim, os 7 maiores tesouros. Qual é o maior tesouro para ti? Foi um exercício que um grupo de 7 amigos fez. Cada um deles era um animal e disse aquilo que era mais importante para si. E no final, quando todos juntaram aquilo que era mais importante para eles, qual era o tesouro mais importante, encontraram uma riqueza muito grande, a começar da amizade. Aqui fica então a sugestão desta coleção, Perguntas à Procura de Resposta, de Rita Vilela, com ilustrações de Ana Sofia Caetano. Queridos amigos, foi uma alegria ter estado na vossa companhia. Espero que tenham gostado também de mais este programa, Livros com Fé, que procuramos levar até si, esta aventura no caminho da espiritualidade, no caminho da fé, com muitas sugestões e sobretudo, com uma entrevista muito bela, como aquela que tivemos do Dom Francisco José Senra Coelho. Espero que possam ter uma boa semana, uma semana abençoada e com boas leituras, pois uma boa leitura é sempre uma boa companhia.